Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz. Eu sou Leonardo Goltara, sou médico emergencista. Aqui comigo está a doutora Luísa Brown e hoje nós vamos falar sobre protocolo START, como triar quando você tem muito paciente grave. Bem-vinda, Lu. Ei, Léo, fala galera, prazer aí estar com vocês de novo. Lu é samuzeira, né, Lu? Aí a PH é minha paixão, né, Léo? Você tem várias paixões que eu sei, tá? A PH, a pediatria... A medicina de emergência, né, gente? É isso. Mas a gente que faz pré-hospitalar, e mesmo no hospitalar, a gente muitas vezes se depara com situações que a gente precisa literalmente escolher quem a gente vai atender primeiro e quem a gente vai atender depois. E ao contrário do que intuitivamente muitos jovens médicos pensam, a gente não necessariamente atende primeiro os mais graves. Exatamente. Acho que essa é uma mensagem importante para o assunto de hoje, né, Léo? Sim. Vocês têm aplicado o protocolo START lá no SAMU, em outros lugares? Como é que tem sido essa vivência? Olha, recentemente a gente teve um episódio, não sei, a galera que conhece o Espírito Santo aí, a gente teve um atentado na escola, não sei se você lembra, né, Léo? Um atentado que teve recente em Aracruz, aqui no Espírito Santo. Sim. A gente teve esse atentado e foi um momento que eu tive contato direto mesmo com o protocolo de múltiplas vítimas e o auxílio do START para essa triagem. Então, a gente executa e faz muitos treinamentos relacionados a isso no SAMU, aqui no estado. Para quem não está acostumado, galera, o protocolo START, que é atendimento simples e tratamento rápido, é um acrônimo em inglês para isso, ele visa literalmente você escolher num cenário de muitas vítimas aquelas que você vai dar prioridade ao atendimento e aquelas que você não vai dar. Existem outros protocolos com esse mesmo objetivo, mas talvez o START seja o mais disseminado deles, e eu acho que é importante que quem trabalha com emergência conheça, porque isso a gente fala muito no ambiente de pré-hospitalar, mas também pode acontecer dentro do hospital, né? Tombou uma viatura, tombou um ônibus na frente, teve, sei lá, Rio de Janeiro, ônibus em chamas, chega ali as bombeiros trazendo 10 vítimas assim, quase que simultaneamente. Quem você atende primeiro? Quem é prioridade? Quem não é? Acho muito difícil qualquer emergência que consiga atender 10 vítimas graves chegando ao mesmo tempo. Então você vai precisar triar isso mesmo no intra-hospitalar e para isso o START usa muito. E acho que esse é o grande desafio, né, Léo? São as situações que a gente entra e se depara aí, que são muito comuns, principalmente na nossa realidade brasileira, em um desbalanço aí entre oferta e demanda de recursos, né? Então, assim, acabam se tornando cenários de múltiplas vítimas, às vezes não com múltiplas, que eu digo de quantidade, né? Às vezes... Não precisa ser 100 vítimas. Exatamente. É só existir o desequilíbrio entre o recurso que eu tenho e essa demanda de pacientes para atender, né? Você saiu na ambulância para atender um acidente na rodovia. Batida frontal, pessoas graves, 4 pessoas num carro, 4 pessoas no outro. Você é a única ambulância. Você chega lá, tem 8 acidentados em graus variados de gravidade. Cara, um médico, um enfermeiro, um motorista para 8 já é um cenário de desbalanço entre o recurso que você tem, a capacidade que você tem de atender imediatamente e a demanda ali daquela hora, e a segunda ambulância vai levar, sei lá, 20 minutos para chegar. Cara, você tem que saber o que fazer ali naquele momento. E aí a gente começa a classificar por cores os pacientes. Exatamente. Essa triagem, na verdade, ela se inicia com o primeiro profissional capacitado de fazer, que chega ao local. Isso aconteceu com a gente no SAMU, né? Porque a gente mandou apoio da nossa ambulância, mas já tinham outros profissionais, bombeiros e policiais no local que estavam encabeçando isso. Então é importante a gente se guiar com essa primeira pessoa que chega no local. E aí, assim, Léo, chegamos ao local de um acidente. Aí vamos colocar 8 não, que 8 ainda é muito, mas 5 vítimas, uma ambulância. Chegamos lá e agora a gente precisa triar esses pacientes. Como a gente faria? Como a gente utilizaria o START a nosso favor? Vamos lá. O START ele vai classificar os pacientes em 4 cores: vermelho,
amarelo, verde e preto. E a ideia é que a gente consiga fazer essa classificação de maneira muito rápida. E é muito rápido. Primeira coisa, chegou na cena ou no hospital, extrapola o raciocínio, vocês são inteligentes, extrapola o raciocínio. Chegou na cena, ou a cena é seu hospital, não importa, todo mundo que deambula, ficou em pé, caminhou, é verde. Pronto. Ficou em pé, caminhou, é paciente classificado como verde. Ele vai ser o último a ser atendido? Não, a gente vai discutir a ordem de atendimento depois. Mas ficou em pé, caminhou, é verde. Segundo passo, quem não fica em pé, não caminha, a gente vai procurar ver quem está respirando ou deixando de respirar. Todo mundo que não respira e permanece sem respirar, mesmo depois de você abrir a via aérea, tirar qualquer coisa dentro da boca e levar a mandíbula, todo mundo que não respira e mesmo após abrir a via aérea continua sem respirar, é vítima preta. E não necessariamente também vai ser o mais grave, o primeiro, o segundo, a ordem a gente fala depois. Então, rapidamente você consegue classificar os pacientes em verdes e pretos, só baseado se anda, não anda, fica em pé, não fica em pé, e se respira, não respira após abrir a via aérea. Feito isso, a gente parte para a demais classificação. E aí a gente vai avaliar agora, né, Léo, esses pacientes que a gente conseguiu posicionar a via aérea e eles respiraram. A gente lança a mão de auxílios aí, até de uma Guedel, de algo para manter esse paciente respirando, enquanto a gente vai seguindo a nossa classificação. Eles falam aqui no protocolo que idealmente são 30 segundos para a gente avaliar cada paciente, né? No máximo aí 60 segundos. Então é tudo bem rápido, né? Isso. E aí, depois que a gente avaliou, então, essa via aérea, Léo, esses pacientes que respiraram após a manobra, e a gente está ali pensando em como proteger, né? Mas, na verdade, criar uma patência para aquela via aérea daqueles pacientes que respiram, como que eu continuo essa classificação? Nem todos vão precisar de Guedel. Alguns, assim, tipo, quebrei as duas pernas. Eu não consigo andar, não sou verde, mas eu só quebrei as pernas, né? Fora as pernas, eu tô bem. Não preciso de Guedel, não preciso de nada. Enfim. Ou bati a cabeça, tô em coma. Eventualmente preciso de Guedel, mas não morri. Eventualmente preciso de Guedel. Então, assim, vamos lá. Andou é verde, não respirou, mesmo abrir a via aérea, é preto. Nesse meio do caminho, entre quem anda e quem sequer respira, tem os pacientes que quebraram as pernas, tem os pacientes que estão em choque circulatório, tem os traumatismos cranianos, os traumatismos medulares, raquimedulares, tem vários pacientes. Desse grupo de vários pacientes, que não é nem verde nem preto, a gente vai separar em vermelho e amarelo. Quem vai ganhar o título de vermelho desse grupo, que não é nem verde nem preto, quem vai ganhar o título de vermelho? Todos aqueles que tiverem pelo menos uma de 3 alterações. Quais são as 3 alterações? Nível de consciência, perfusão capilar e frequência respiratória. Então são coisas que a gente vê muito rápido. Você vai, não é verde, não é preto, avalia os 3 itens. Nível de consciência, perfusão capilar, frequência respiratória. Nível de consciência alterado, qualquer que seja, está agitado, está comatoso, está torporoso, está obnubilado, não importa. Nível de consciência alterado, vermelho. Ou, não precisa somar, ou frequência respiratória maior do que 30, vermelho. Não precisa somar com o nível de consciência. Ou é o nível de consciência, ou a frequência respiratória já ganha como vermelho. E, terceiro item, que também não precisa somar, perfusão capilar periférica maior do que 2 segundos, vermelho. Então, desses que quem anda, verde. Quem não respira, mesmo com via aérea aberta, preto. E os vermelhos são os que não andam, mas respiram. Entretanto, não andando e respirando, tem frequência respiratória acima de 30, ou nível de consciência alterada, ou perfusão capilar acima de 2 segundos. E aí você vai me perguntar, e os amarelos? Quem são os amarelos?
são todos os outros. Perfeito. São todos os outros. Perfeito. E uma vez você classificado isso aí, a gente começa a atender os pacientes. E a gente vai pedir a compreensão de todo mundo com o seguinte raciocínio. Tem mais paciente do que recurso. Então, você precisa necessariamente escolher para onde esse recurso vai ser melhor utilizado. E extrapolando esse raciocínio, o paciente mais grave, que é o preto, ele não é a prioridade. Você não vai começar a massagear esse paciente. Você não vai entubar esse paciente que não está respirando. Esse paciente ele é considerado quase que morto. Eventualmente ele pode estar morto. Exatamente. Ele pode estar morto. Mas eventualmente ele pode estar com o coração batendo ainda, mas ele já é considerado inviável. Ele é grave demais para aquele contexto de recurso, para aquele contexto de gravidade. Então a gente não começa pelo paciente preto. A gente não tenta, num cenário de múltiplas vítimas, fazer reanimação ou intubação ou qualquer medida heróica. A gente vai usar o recurso para aquele que tem mais viabilidade. Então a nossa prioridade é o vermelho. Depois do vermelho, os amarelos. Os amarelos. A gente espera que você não precise partir para os verdes, porque depois de você atender os vermelhos e os amarelos, a gente espera que já tenha chegado recurso adicional, chegado mais ambulância, descido gente do centro cirúrgico para ajudar. Bombeiro, polícia, que os verdes... O verde é que está andando, né? Verdes são pessoas que andam. Então a gente espera que você não precise chegar aos verdes no atendimento de fato, porque eles acabam sendo transferidos, né, fora da cena ali da sala de emergência ou da cena do pré-hospitalar. Mas se você, né, nada aconteceu, vermelho, depois amarelo, se por qualquer motivo ainda der tempo, se o cara não foi transferido, o verde, e por último, os inviáveis, os pretos, que na maioria das vezes estarão, infelizmente, mortos. Essa ideia, esse raciocínio do protocolo START, ele visa oferecer o melhor recurso para a pessoa que tem a melhor chance de aproveitar aquele recurso, para onde aquele recurso vai fazer mais diferença. E esse raciocínio ele pode ser aplicado tanto no pré quanto no intra-hospitalar. A gente fala muito de múltiplas vítimas no pré-hospitalar, mas no intra também pode acontecer. Sabe, explodir, aqui a gente trabalha aqui, tem plataforma de petróleo por aqui, explodiu uma plataforma de petróleo, vai vir todo mundo para o mesmo lugar, explodiu uma caldeira na Vale do Rio Doce, sabe, tombou um ônibus na Ribanceira com 50 crianças dentro, todas graves, e tem muita ambulância, o bombeiro pegou todo mundo e correu para o hospital, chegou todo mundo ao mesmo tempo. É um protocolo de múltiplas vítimas intra-hospitalar, entendeu? A maioria enorme dos serviços não tem capacidade de receber simultaneamente 10 pacientes em choque. Exatamente. Em insuficiência respiratória aguda. Cara, seu plantão chega a mais de 10 pacientes ao mesmo tempo para entubar, pô, vai se benzer, velho. Isso é a exceção, isso não é a regra. É isso, Léo. Eu acho assim, esse tema é muito bacana, principalmente para nós emergencistas, porque eu sempre falo isso, que a gente é a cabeça do nosso pronto-socorro, da nossa sala de emergência, e muitas vezes desses contextos aí fora do hospital, né? Então, ter essa linguagem universal para que a gente trabalhe junto, em equipe, e consiga definir o melhor recurso para o maior número de pessoas que a gente vai atender, eu acho que é fundamental, né? Então, acho que fica aí para a galera que gostou do assunto, estudar. Até existem vários outros métodos também, além do START, né, Léo? Existem outros métodos de triagem, existem outras coisas para a gente fazer, como separar ali no pré-hospitalar em zona fria, zona morna, zona quente, exato, segurança da cena. Serviço de regulação médica é tão importante, né, nesses processos. Serviço de regulação médica. A gente, para falar de pré-hospitalar de múltiplas vítimas, para a gente falar de medicina de desastre, de catástrofes, tem muito mais assunto
além do protocolo START. Se você sabe o protocolo START, você ainda não está pronto para ser um médico de catástrofes. Mas é um bom começo e essa é a ideia desse episódio. Exatamente. Então busquem aí mais informações, galera. Manda pra gente, né, Léo? É isso aí, sugestões em @doutora Luísa Brau, @Emergência Raiz. É um prazer ter vocês sempre aqui conosco e a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu. Até a próxima.